Olá, bem-vindo de volta ao Novo Campo. Hoje nós vamos dar início a uma série especial. Em todo o mês de setembro você vai aprender tudo sobre o mundo pet. Você tem ou gosta de animais de estimação? Quer ter um e não sabe o que fazer com ele? Então essa série foi feita especialmente para você. Não sai daí que a partir de agora você acompanha a série Meu Pet Minha Vida. Um animal de estimação ou mascote é um animal doméstico selecionado para o convívio com os seres humanos por questões de companheirismo ou divertimento, o que não significa que essa seja a única função dessas espécies na nossa sociedade. O cão, por exemplo, é muito usado não só como animal de companhia, mas também na caça, na guarda domiciliar e ainda como guia de cegos. Mas não são apenas os cachorrinhos os procurados. Gatos, aranhas, hamsters, porquinhos da Índia, aves e, acredite, até cobras se tornaram atrações na hora de escolher um animal. O Brasil é hoje o segundo maior mercado de animais de estimação do mundo. Há hoje cerca de 80 milhões de pets no país, a maioria cachorros. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, a Ambipet, só no ano passado o setor faturou mais de 14 bilhões de reais e respondeu por 0,32% do Produto Interno Bruto, o PIB do Brasil. Roupas, farmácia, brinquedos, itens de higiene, tudo para animais de estimação. Exagero ou não, o setor só fez crescer nos últimos anos. Mas como não se encantar com esses animaizinhos lindos, fofos, pequeninos, ainda filhotes, que encaram com os olhos de pedido, que quase falam, me leva para casa. Para quem gosta de animais, é praticamente impossível resistir a tanto encanto. Mas como escolher um animal ideal para sua casa, para sua família? Existem mesmo raças ideais? A nossa veterinária explica. Cada animal tem realmente as suas particularidades, né? E a gente precisa introduzir os animais de acordo com a necessidade, principalmente de atividade que está relacionada com cada raça. Então as raças que a gente costuma indicar para apartamento são as raças que não costumam latir muito, que são raças que são mais, por conta disso, silenciosas, que não precisam tanto de atividade física. Então raças para apartamento, tem o Shih Tzu, Lhasa, Maltês, York, gatos, desde que o ambiente já esteja apto para estar recebendo esses animais. Então, se for gato, tem que estar com o apartamento totalmente telado. Não que cachorro não precise disso, mas gato principalmente porque eles têm o hábito de se jogar de lá de cima. Então, tanto para cães quanto gatos, geralmente tem que estar telado. Pro quintal, quando a gente fala casa, a gente fala em quintal, aí tem o labrador, tem o golden, tem o border collie, tem São Bernardo, Chow, que são raças que precisam de um local amplo para conseguirem se exercitar e dentro de um espaço menor eles não conseguiriam ter essa atividade. A gente não consegue dizer que nenhuma dessas raças podem morar em apartamento. Até pode, mas o proprietário tem que estar ciente que pelo menos tem que sair 3 a 4 vezes por dia com esses animais para eles manterem a atividade física normal. Outra dúvida é quando encontramos muitos da mesma espécie que queremos. Dá até vontade de levar todos, mas existem algumas dicas para escolher o certo. Quando a gente fala de venda de animais, a gente tem que levar em consideração que muitas vezes não é o dono que tem que escolher o animal, e sim o animal que tem que escolher o dono. Tem que ter esse feeling entre os dois lados. Aqui a gente tem uma venda grande de animais e a maioria dos animais que a gente vende hoje é porque tem o contato visual na vitrine e o proprietário se encanta. Alguns vão pelo critério de, eu vou levar o mais quietinho, mas isso não significa absolutamente nada, porque a raça como um todo, geralmente eles têm o mesmo padrão de característica de quem vai latir mais, quem vai latir menos. Se ele chegar a encontrar um tekel, que é um cão que late bastante, dormindo, isso não significa que ele não vai ser como o outro que está mais agitado do outro lado. Então o que a gente leva mais em consideração na hora da venda é o contato com o cliente e o feeling que vai ter em relação um com o outro.
O local de onde o animal veio ou onde ele está também influencia no comportamento dele, portanto, fique de olho. Então, quando a gente compra um animal, a gente tem que procurar locais, sim, que tenham credibilidade. Por quê? Quando a gente trabalha com compra e venda de animais, a gente tem que dar uma garantia para o cliente, né, para o cliente final. Existem patologias que podem desenvolver, né, com cruzas inadequadas. Então, de repente, ter irmãos com irmãos cruzando, pai com filha, e isso pode gerar problemas futuros. Então, eu acredito sim que os canis, né, e mesmo os proprietários podem prejudicar algumas raças nesse sentido quando eles fazem essa cruza inadequada. Mas a gente nunca vai poder falar, porque tem patologias que são congênitas independente da cruza ou não ter sido feita certa. Não basta apenas comprar, você deve estar ciente que seu animalzinho precisará de muitos cuidados, principalmente nos primeiros meses de vida. Além dos acessórios básicos como uma cama, um mordedor, os pratinhos para ração e água, nossa especialista nos explica o que é necessário fazer assim que se adquire um filhote. É o básico, é ração, potinho, que é o comedouro, bebedouro. Para os animais, tanto cães ou gatos, ou mesmo os roedores, tem que ter o local certo para dormir. Então o roedor ele vai ter a gaiola, né, vai ter os utensílios necessários para a espécie. E cães e gatos precisam de, ou para o gato, uma toquinha, porque gato não gosta de dormir em caminha, ele gosta de dormir em toca. E para os cães, ou caminha, ou cobertor, ou acolchoado. Fora isso, a gente pede para comprar a escova, né, porque tem que estar escovando diariamente todos os animais. Para retirada dos pelos mortos. Brinquedo é uma coisa que a gente tem que comprar sim, de preferência os brinquedos que são de plástico, que são mais durinhos do que os plásticos mais moles, que eles acabam destruindo e comendo, né? Isso pode provocar outros problemas. A gente pede para comprar um desinfetante, que é para tirar o odor do animal, que muitos proprietários que quando compram a primeira vez um cachorro acabam sentindo bem o cheiro, então a gente tem produtos que a gente tira. A caixinha de transporte, que é bem importante, é proibido a gente andar com animais sem estar em caixa de transporte. Basicamente é isso. Parece fácil, mas um animal exige muito cuidado e atenção. A Tatiane, por exemplo, acabou de adquirir mais um gatinho. Mesmo tendo outro com 1 ano de vida, ela ainda nos conta as novidades com a Diana. Eu tive um pouco de preocupação porque eu moro em apartamento, então eu tive que cuidar com as grades de segurança, nas janelas, para eles não pularem, porque eles gostam de ficar em lugares altos, gostam de ver o movimento, então às vezes nem para fugir, por alguma distração ele acaba pulando, acaba saindo, assim, então eu tive que colocar grade de segurança. Um apartamento pequeno, eu acho que é um dos melhores bichinhos que você pode ter, que você tem uma interação boa. Tem também aqueles paralelos, você pode ter um passarinho, ou um ratinho, alguma coisa assim, não animais de grande porte, mas um gato eu acho que é típico bicho de apartamento e casa. Bom, eu sempre tive bichinhos de estimação, minha mãe já teve cachorrinho, gatinho, então a gente já tinha uma noção básica. Mas conforme você vai cuidando do bichinho, você começa a ler algumas coisas para descobrir o que eles gostam. Por exemplo, meu primeiro gato, ele ficou muito tempo sozinho em casa, porque eu trabalhava, aí eu estudava, e ele começou a ficar estressado. Aí eu comecei a ler para ver como deixar ele menos estressado. Aí eu fui, comprei algum brinquedo para ele, um afiador, deixava a janela aberta para ele ficar olhando, com a grade de proteção, claro, senão ele também podia cair. E quando a gente pegou essa daqui, ele melhorou o humor dele, assim, 90%, porque aí passou aquela parte de ficar estressado. Então, alguma coisa ou outra você sempre acaba lendo. E na internet mesmo, ou até tem livrarias que tem livro de comportamento de gato, é bom dar uma lida antes, para você entender alguns comportamentos. Outro item importante é a vacinação. Sim, os filhotes também precisam ser vacinados, assim como os bebês humanos. Então preste atenção no calendário e nos intervalos entre as doses. O veterinário poderá te informar as datas certas. Os cachorros adultos que nunca foram vacinados ou os filhotes que já passaram da época correta de vacinar precisam receber 2 doses de vacina múltipla, com intervalos de 21 dias entre elas, e uma dose de antirrábica. Isso também vale para cães desconhecidos quando não se sabe se foram vacinados um dia. Já os filhotes com menos de 45 dias de vida não devem ser vacinados, pois as vacinas podem ser inativas pelos anticorpos passados de mãe para cria. E no dia da vacinação, recomenda-se
cães dóceis devem estar com coleira e guia, serem conduzidos por pessoas com tamanho suficiente para controlá-los e contê-los na hora de tomar a vacina. Crianças não devem levar os animais para vacinar. Animais bravos devem estar com focinheira para não oferecer nenhum risco de agressão ao proprietário ou outras pessoas. Já os gatos são naturalmente muito assustados e devem ser levados em caixas de transporte ou similar para evitar fugas ou acidentes. Animais doentes não devem ser vacinados. Exemplo: animais com diarreia, secreção ocular ou nasal, sem apetite ou que foram operados ou outras enfermidades. O protocolo vacinal, ele já tem que iniciar no canil ou no estabelecimento que o proprietário está adquirindo esse filhote. O filhote nunca jamais deve ser vendido sem nenhuma dose de vacina, tá? O protocolo vacinal é o item mais importante que a gente tem durante a fase de filhote. Então, como que a gente faz o protocolo vacinal? O protocolo vacinal, ele tem intervalos de 21 dias entre uma vacina e outra, e a partir da segunda dose de vacina a gente pode fazer associações, tá? Então, o que é recomendado? São 3 doses de vacina importada, ou V8 ou V10, que a gente fala. Tem a vacina que é contra a giardia, a vacina contra a gripe e, por último, a vacina da raiva. A cada 6 meses da vacina da V8 ou V10, é de extrema importância o proprietário fazer o reforço da vacina da leptospirose, tá? No primeiro ano do filhote, ele recebe várias doses de vacina, tá? Para conseguir completar o sistema imunológico dele. A partir do outro mês, ele vai tomar uma dose de cada vacina, tá? Sem ser a vacinação, o que a gente também leva bastante em consideração: a vermifugação do animal, tá? Que tem que ser feita com frequência. Então, quando é filhotinho, quando está no criador, quando vai para o estabelecimento, quando vai para o cliente. E o protocolo que a gente fala que é contra ectoparasitas, que é contra pulgas e carrapatos, que a gente também tem que fazer mensalmente, tá? Pelo resto da vida do animal. Outro assunto discutido recentemente foi o corte da cauda dos cães. O Conselho Federal de Medicina Veterinária publicou a resolução em que proíbe a amputação ou o corte parcial da cauda de cachorros para fins estéticos, a chamada caudectomia. A Resolução 1027, de 18 de junho, modifica outra, de 2008, que apenas recomendava que a cirurgia não fosse feita. O veterinário que sugerir ou fizer a técnica estará sujeito a um processo ético profissional, mas muita gente ainda tem insistido em mutilar o animalzinho. Um pastor alemão, por exemplo, nasce com grandes orelhas caídas. O adulto parece com orelhas bem diferentes. Com um filhote de pitbull ocorre o mesmo, diferenças estéticas alcançadas via cirurgia. Este cãozinho recém-banhado abana a cauda para mostrar a felicidade em nos receber. Já a Poodle Nina tem uma cauda reduzida. Ela já passou por uma caudectomia para se adaptar aos padrões criados para a raça. Antigamente, as finalidades de se possuir um cachorro eram bem diferentes de agora. Eles eram utilizados como companheiros de caçadas e batalhas e por isso enfrentavam muitas brigas e assim sofriam muitos ferimentos na cauda e nas orelhas. Para evitar sangramentos, os donos optavam pela amputação. Mas o que surgiu como necessidade de uma época sem recursos e com outros hábitos evoluiu para uma prática puramente estética que perdurava até os dias de hoje. As clínicas veterinárias sabem o quanto esse tipo de procedimento é procurado e por quem. As estéticas de orelha já é o proprietário que às vezes quer que o animal fique com um estilo que foi imposto, vamos dizer, né? que eles gostam de ver o animal. As de cauda normalmente é o criador que corta antes de fazer a venda do filhote. Rosa agradece a nova resolução e já providencia cartaz de aviso aos clientes, sem cirurgias desnecessárias a partir de agora. A veterinária acredita que a proibição das chamadas cirurgias estéticas em animais permitirão com o tempo que cada animal seja aceito e mantido com as características naturais de cada raça. Até porque o animal veio assim, né? Isso foi coisa que o homem impôs, né? Estética. Fico também aliviada de que essas cirurgias sejam proibidas totalmente. Toby é um Basset salsichinha puro e tem 2 anos e meio. Nina tem 4 anos e também é raça pura, vira-lata. A nomenclatura é dada pelo dono, o Antônio, um cachorreiro assumido. No apartamento, os animais têm livre trânsito, são cúmplices e parceiros do dia a dia. Antônio não tem dúvidas, eles também têm sensações e sentimentos e eles jamais os submeteriam a qualquer cirurgia estética. Em hipótese alguma, eu sou totalmente contra a mutilação dos animais para deixá-los mais bonitos. Não faria, não.
Tu acha que não se justifica esse tipo de cirurgia? Em hipótese alguma, não justifica não. No meu ponto de vista, o animal tem que ser amado do jeito que ele veio ao mundo. Original de fábrica. Original de fábrica. Outra polêmica é quanto à castração do animal. Mas afinal, castrar é bom ou ruim? O macho é retirada do testículo, né? A gente abre a bolsa escrotal e tira os testículos. Então, para a fêmea, a gente tem que fazer, a incisão é bem mais invasiva, né? A gente abre a cavidade abdominal para fazer a castração correta. Para a gente, hoje, tem uma lei em São Paulo, onde só pode ser vendido filhotes castrados e microchipados, né? No começo, a gente falava, isso não é benéfico para os animais, mas a gente leva em consideração hoje que essa lei, ela traz muitos benefícios. Então, primeiro que as fêmeas castradas precocemente, elas diminuem 90% a probabilidade de tumores de mama. E macho é bem mais vantajoso, porque o macho que é castrado antes do sexto mês de idade, ele vai fazer xixi agachadinho, igual uma fêmea. Então ele perde aquilo de marcar o território, de mostrar que ele é um macho dominante. Então a gente indica bastante sim a castração. É uma das coisas que a gente mais indica, que a gente faz e indica depois do protocolo vacinal. Os animais de pelo longo, né, eles não têm tanto frio comparado ao animal de pelo curto, isso pela própria característica da raça. Quando o animal está com calor, geralmente, ele abre a boca e começa, né, a eliminar esse calor através da língua dele, né? Por isso que ele abre a boca e fica fazendo aquele... Ele está com calor, tá? Esse animal está com calor. E quando o animal está com frio, geralmente ele está encolhidinho em determinado local em formato de caracol. Se ele estiver deitado em um lugar e você falar assim, ele está com calor, como ele vai estar? Ele vai estar jogado. Jogado mesmo, né? Conforme a gente vê, principalmente nas temperaturas verão. O animal nunca está encolhidinho, ele está sempre largado, está jogado. Então ele está com a pata estendida, que a gente fala aberta, literalmente jogado. Isso é calor. Frio é quando ele está em formato de caracol, geralmente perto de algum lugar quente. Então perto de alguma luz, né? Se de repente você tá com o seu animalzinho, ele vai ficar bem encostadinho a você. Aí as pessoas podem colocar cobertor, roupinha. Agora, se for animais de pelo longo, se o animal tiver frio, ele vai procurar a caminha dele. Uma coceira aqui, outra ali. E parece que seu animal tem mostrado o principal sintoma de pulga por aí. Mesmo ainda filhotes, eles têm pulgas? Quando a gente tem infestações de pulgas, como que a gente vai notar? O animal se coça compulsivamente, muitas vezes, ele fica se mordendo e você vai ter que fazer a avaliação do seu próprio animal, né? Então você vai pegar seu animal no colo, geralmente pulgas ou mesmo carrapatos ficam em locais que é mais de difícil acesso. Pulga, ele percorre o corpo inteiro. Carrapato fica em locais escondidos, tá? Onde o animal não consegue arrancar. Então, como que você vai observar? Quando você olhar seu animal com o ventre dele, que a gente fala, né, no abdômen, você segura ele e assopra. Se ele tiver pulga, você vai ver alguma coisa andar. Lembrando que 5% das pulgas ficam no animal, 95% estão no ambiente, entre ovos e larvas. Mas eu não vejo pulga espalhados pela casa. Por quê? Porque ela é muito pequenininha e são ovos. Então, onde fica principalmente? No sofá. Porque o animal fica no sofá do cliente. E muitas vezes o cliente chega e fala assim pra gente, olha, eu já tentei todos os produtos possíveis e imaginários, eu não consigo ter o controle. Por quê? Porque quando o animal tem pulga, você tem que fazer o controle do animal e da casa. Diferente do carrapato. Por quê? O carrapato, ele fica no animal, ele fica grudado. Só que as fêmeas, elas fazem a ovopostura que a gente fala no ambiente. Diferente da pulga, que a pulga faz no animal. A pulga não desce do animal, o carrapato desce. Então o cliente vai observar que o animal tem carrapato quando ele observa que está onde? Na parede. E tem que fazer da mesma forma também com produtos que são ectoparasitas em geral, tanto para pulgas como para carrapatos. E pulgas e carrapatos transmitem doenças, tá? Não é só uma pulguinha. A pulga, quando ela é ingerida pelo animal, ela vira uma verminose. E o carrapato pode transmitir hemoparasitose. Tá? Então, tanto um quanto o outro tem que ser controlado e os proprietários têm que fazer o tratamento preventivo.
Já quando o assunto é atividade física, bem diferente de nós seres humanos que ouvimos repetidas vezes os conselhos médicos, mas deixamos a preguiça sempre falar mais alto, eles, nossos amiguinhos, adoram. É motivo de festa e folia. Mas não são todos não. Alguns são bem parecidos com os donos. Mas a maioria faz a festa e corre pra lá e pra cá. Os benefícios são inúmeros. Tanto para a parte articular deles, né, principalmente os animais de porte grande, gigante, que a gente tem que ter isso. Diminui também a parte de obesidade, principalmente para os animais que já são castrados, que têm uma diminuição de metabolismo. Eles são muitas vezes obesos por descuido, então por uma borda de pizza que o proprietário acaba dando. E isso ajuda a manter a atividade física deles e fazer com que ele tenha uma vida melhor. Então, a gente tem um brinquedo que a gente utiliza bastante para os animais que ficam em locais pequenos e precisam de uma atividade física grande, que são os animais que a gente fala sedentários, né? Então, a gente pega esse brinquedo, coloca dentro dele ração ou petiscos. Tem que ser algo muito gostoso para estimular essa atividade. E a gente joga. E o animal fica o dia inteiro atrás daquele brinquedo tentando abrir para retirar esse brinde que ele estaria ganhando, que é um feedback positivo. Fora essa atividade desse brinquedo, tem as caminhadas. Existem hoje creche para cães, né, onde o proprietário acaba levando o animal, vai trabalhar, deixa o animal o dia inteiro lá brincando. Tem as pessoas que passeiam com os animais na rua diariamente. Mas para tudo tem limite, e o exagero nas atividades pode fazer mal ao seu animal. Faz muito mal o exagero, principalmente em locais que não são adequados e horários. Cachorro tem que passear nos primeiros dias da manhã ou no final da tarde. Quando a gente tem uma temperatura muito alta, principalmente os animais que são de agility ou os animais de porte grande, a gente vê com frequência animais que acabam tendo uma patologia que a gente chama de síndrome da angústia respiratória. Então são os animais que acabam brincando de correr, que às vezes as pessoas não têm um pouco de noção. Então levar para um parque um animal que nunca saiu na rua às 2 horas da tarde, fazer esse animal correr atrás de uma bicicleta ou de um skate, ou mesmo jogando bolinha, a gente pode ter uma patologia que é uma patologia grave, que é quando o animal não consegue fazer a troca gasosa e acaba tendo dificuldade para respirar. Você aprendeu muita coisa hoje para melhorar a vida do seu pet e sua própria vida. Mas o importante é cuidar bem do seu bichinho de estimação. Saiba que tudo que fizer a ele será devolvido em dobro, seja em carinho, na companhia ou na alegria que ele traz à sua casa. A atenção dada ao animal é sentida por ele e muitas vezes até cobrada. Esse comercial da Panvel que você vê a seguir retrata exatamente como nossos melhores amigos às vezes se sentem. Se você se chama Sofia ou tem alguém querido com esse nome, por favor, não fique chateado comigo. Mas a Sofia em questão aqui é uma cachorrinha que mora no pátio lá de casa. Sofia é uma mistura de alguma coisa com coisa nenhuma. Quando ela chegou, bem pequena, ela parecia uma bolinha de tênis, amarelinha, assim, felpudinha, e foi trazida para fazer companhia para Brigitte. A Brigitte, uma outra vira-lata que, por sua vez, havia sido recolhida há mais tempo da rua. Muito doente, raquítica, a cachorra mais magrinha que eu já vi. Devo dizer que, apesar dos nomes de artistas de cinema, nos 2 casos, isso só foi coincidência. Mas eu tenho certeza que a Brigitte Bardot, dado seu interesse pelos animais, ia até ficar feliz de ter uma xará como a Brigitte. Uma cadelinha que sabe ficar na dela como ninguém. Ela sequer late para não incomodar o dono. Mas eu contava da Sofia. Cadelinha acostumada a afagos diários. Ela, até onde eu sei, é o único cachorro que ronrona feito gato. Basta dar-lhe uma coçadinha na barriga. Pode ser com o pé mesmo, que ela não é exigente. Ultimamente, porém, ela tem andado triste. Muito triste, aliás. É que há alguns meses nasceu a minha filha. E a Sofia, eu confesso, ela foi deixada um pouquinho de lado.
A Brigitte não se importa muito. Ela se acha no lucro. Casinha, ração, água, um ossinho do churrasco e passarinho para correr atrás. E tudo isso vem com um bônus extra, uma vez que a vida dela esteve por um fio. Mas a Sofia, nesse último fim de semana, ela apresentou um olhar cabisbaixo, orelhas no chão, coisa de cortar a alma. Lembrei de um livro que li quando criança, Coração de Vidro, de José Mauro de Vasconcelos. Nele, os bichos sofriam com a indiferença ou a maldade dos donos. Eu recordo do imenso sofrimento que senti e também de algo que me intrigou. O coração de vidro do título era a respeito dos bichos e representava como esse coração era frágil, quebrável? Ou era a respeito de nós, humanos, de como podemos ficar impermeáveis a certas emoções? Olhei para o lado, no chão, e a minha filha de 9 meses se divertia colocando a mão na boca da Sofia, puxando-lhe as orelhas, apertando-lhe o nariz. E a Sofia nem pensava numa pequena vingança, um arranhãozinho, uma mordidinha, quem sabe. Apenas olhava para mim. Não era um olhar ressentido, muito menos desafiador. Era apenas um olhar de saudade. E o Novo Campo fica por aqui. Esse foi só o primeiro episódio da série Meu Pet, Minha Vida. Nós ainda temos muito que aprender para ajudar os nossos filhotes e eles, é claro, a nos ensinar também. E na semana que vem você vai aprender algumas técnicas para adestrar o seu animalzinho. Ele acabou de chegar em casa, tem feito xixi pela casa toda, morde tudo que vem pela frente? Então não perca, nosso encontro é domingo ao meio-dia. Eu espero por você, um grande abraço e até lá!